Senhores deputados, vamos dar início à reunião de hoje da Comissão de Saúde, deste dia 13 de dezembro, e que não seja por ser dia 13, que haja algum acontecimento inusitado. Há quem ache que os dias 13 dão azar, mas pronto. Quero, a primeira parte desta reunião trata da audição do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, a requerimento do Bloco de Esquerda sobre a situação da falta de recursos que levou à entrega das escusas de responsabilidade por parte de vários profissionais. Quero naturalmente cumprimentar a Dra. Eva Falcão, Presidente do Conselho de Administração, Dr. Pedro Reis, a Dra. Sofia Maris e o enfermeiro Sérgio Gomes, pela vossa presença, e vamos iniciar. Quero só relembrar que nesta audição o Grupo Parlamentar requerente dispõe de 4 minutos, por uma resposta também de 4 minutos da vossa parte. Depois cada Grupo Parlamentar dispõe de 4 minutos, uma resposta em conjunto corresponderá mais ou menos a 20 minutos. E depois uma segunda ronda eventual de 1 minuto para cada Grupo Parlamentar. Muito bem. Esclarecidas que estão estas questões, senhores e senhores deputados, vamos dar início. Dou-lhe a palavra, senhora deputada do Bloco de Esquerda, que é o Grupo Parlamentar requerente. Faça favor, 4 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os deputados e deputadas, cumprimentar a doutora Ana Falcão e a sua equipa, que aqui está hoje presente. Este requerimento surgiu após, em outubro, a diretora dos Serviços Farmacêuticos do IPO de Lisboa ter apresentado a sua demissão, na altura alegando falta de recursos, quer materiais, quer humanos. Em resposta, à própria Presidente do Conselho de Administração disse que apelidou de desabafos as acusações que teriam sido feitas de falta de recursos. A verdade é que pouco tempo depois da admissão da responsável pela farmácia do IPO, os restantes farmacêuticos a trabalhar nesta unidade apresentaram também escusa de responsabilidade por considerarem também que não estariam garantidos os recursos necessários para garantir a segurança clínica dos utentes do IPO de Lisboa. E, portanto, há aqui algumas questões que, do nosso ponto de vista, é importante serem esclarecidas, até porque estamos a falar de uma unidade com uma importância, com uma relevância, como todos nós percebemos, grande. Como disse, aquilo que foi alegado, tanto para a admissão da diretora dos serviços farmacêuticos, tal como para as escusas de responsabilidade, foi a questão da falta de profissionais, da falta de recursos materiais para fazer o trabalho necessário em condições de segurança, tanto para utentes como para profissionais, e também acabou por ser referida a falta de condições de segurança na preparação dos citotóxicos. A primeira pergunta que lhe faria tem a ver exatamente com a falta de profissionais. Tanto quanto sabemos, na verdade, existe o mesmo número de farmacêuticos há vários anos, na verdade desde 2018, apesar de hoje existirem mais doentes, mais tratamentos e também os próprios tratamentos serem mais complexos. Aquilo que se sabe é que deveriam existir pelo menos 30 farmacêuticos no serviço, existem 24, a ex-diretora que se demitiu tinha pedido a contratação de 11 profissionais, a contratação essa que, segundo sabemos, nunca foi dada a autorização, e isto significou que a farmácia se estaria a fazer com mais de 6.000 horas extra entre farmacêuticos e técnicos, enfim, dirá também que existem hoje mais farmacêuticos. Aquilo que também percebemos que terá acontecido é que passaram a ser contabilizados profissionais que já estavam naquele serviço, mas que estavam em categorias profissionais diferentes e que, portanto, na verdade, não existiu um aumento real, e, portanto, gostaríamos de perceber porquê esta não autorização para contratação de mais farmacêuticos quando ela foi pedida. Depois, sobre a situação da preparação de citotóxicos, sabemos também que isto levou a Ordem dos Farmacêuticos a pedirem a intervenção do próprio Infarmed. O Infarmed terá estado no local, terá elaborado um relatório. Gostaríamos de perceber se esse relatório já existe, se já existir, quais é que foram as desconformidades ou irregularidades que foram detectadas, qual a gravidade das mesmas, que consequências é que eventualmente elas terão e que tempo é que existirá para eventuais melhorias ou alteração de procedimentos para resolver esta situação. Por fim, também aquilo que nos foi dado a entender é que existe e tem existido uma falta de interlocução, de comunicação
entre o Conselho de Administração e estes profissionais, que estes profissionais, nomeadamente a ex-diretora, terá levado vários destes problemas por várias vezes e terá tentado fazer chegar ao Conselho de Administração não só os problemas, mas tentativas de resolução, mas que terão sido ignorados durante muito tempo, e gostaríamos de perceber o porquê de ignorar esta falta de comunicação que terá levado no final a esta demissão, mas também, também importante, a questão da escusa de responsabilidade por parte de todos os profissionais, todos os farmacêuticos nesta unidade, que todos nós gostaríamos que estivesse a funcionar em pleno e, portanto, estas são as questões iniciais que teríamos para colocar. Obrigada, Sr. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Para responder a Sra. Deputada Isabel Pires do Bloco de Esquerda, Sra. Eva Falcão, faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito bom dia, muito obrigada a todas e a todos e muito obrigada à Sra. Deputada Isabel Pires pelas suas questões. Vou direto ao assunto. Em primeiro lugar, gostava só de dar uma nota genérica quanto à questão das escusas de responsabilidade. Nós sabemos que as escusas de responsabilidade, por si só, não afastam a responsabilidade de cada profissional. Na verdade, estas, aliás, são de tal maneira, aquelas que foram apresentadas, de tal maneira genéricas, que não é possível, muitas vezes, até sacar um problema concreto. São escusas de responsabilidade da parte dos profissionais. Neste caso particular da nossa farmácia, diz muito bem, são de todos os profissionais da farmácia, quando um deles não trabalha na farmácia. Portanto, eu diria que se solidarizaram provavelmente com a sua diretora, são um grupo profissional, e isso também conhecemos, tem as suas características, mas, na verdade, um dos profissionais que assina uma escusa de responsabilidade trabalha num serviço completamente diferente e não está sujeito a eventuais condições da farmácia ou à falta de profissionais da farmácia, trabalha na medicina nuclear. Portanto, também daí tiramos as nossas conclusões. Falta de profissionais. Então, comecemos. Os profissionais da farmácia, neste momento, são, a nível de farmacêuticos, nós temos 4 técnicos superiores e o tal que não trabalha na farmácia, 16 farmacêuticos da carreira farmacêutica, portanto, da base da carreira, um sénior e ainda um residente e a diretora de serviços. Portanto, nós, neste momento, dispomos de uma dotação a 23 de novembro de 18 farmacêuticos e, no final do ano passado, dispunhamos de uma dotação de 14, se não estou em erro. Quer isto dizer que, de facto, a farmácia tem sido reforçada, não há recusas de autorizações de contratações por parte do Conselho de Administração. Estes processos, às vezes, são morosos e não encontram, muitas vezes, mercado. Ou seja, os anúncios são publicados, as manifestações avançam e depois não têm a correspondente candidatura. No entanto, deixe-me também dizer que a senhora diretora dos serviços farmacêuticos apresentou a sua demissão, lançámos uma manifestação de interesse para o lugar de diretor de serviços farmacêuticos e apresentaram-se 4 candidatos. Portanto, o serviço farmacêutico e as suas características e a forma como trabalha e o hospital onde trabalha são apelativos e, na verdade, escolhemos e iniciou funções na passada segunda-feira um novo diretor dos serviços farmacêuticos. Como lhe digo, tivemos 4 candidatos, aliás, um até de uma farmácia de um hospital privado. Portanto, é interessante que fomos apelativos de alguma forma. Falta de recursos humanos. Portanto, esta questão dos recursos humanos não corresponde à realidade, como disse, mas o hospital tem tido, portanto, desde que chegámos ao Conselho de Administração, apresentámos ao hospital publicamente em outubro do ano passado, e uma das linhas estratégicas de atuação que definimos foi aumentar o acesso a cuidados de saúde. Se isto para nós é um valor em geral para a população, o acesso a cuidados de saúde, num hospital oncológico, como bem referiu, ainda é mais importante, ainda tem mais impacto. E demos-lo a conhecer a toda a gente. Portanto, na verdade, sim, o hospital está a trabalhar mais, está a possibilitar maior acesso à população aos seus cuidados e, sim, era expectável que, sobretudo depois do período pandémico, em que o hospital foi, aliás, Covid-free e em que havia uma certa estabilidade de produção, esse aumento de produção tivesse consequências na forma de trabalhar das pessoas. Por isso mesmo, e porque sabíamos que o hospital iria ser exigido a todas as áreas, às cirurgias, aos laboratórios e também à farmácia mais produção, iniciámos em novembro do ano passado um programa de produção adicional, de pagamento adicional por produção. As pessoas conhecem na parte das cirúrgicas como SIGIC,
fizemos um pacote idêntico para a parte da farmácia. E, portanto, essa compensação, ou seja, porque precisamente a conquista de recursos humanos e a contratação de recursos humanos demora algum tempo, fizemos esse Doutora, pagamento. depois terá a oportunidade Com de certeza. terminar a sua resposta. Muito obrigado, doutora Eva Falcão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça, por favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de acrescentar, doutora Eva Falcão, bom dia, restantes membros do Conselho de Administração, o seguinte, pela análise que nós fizemos e das respostas que foram dadas agora, há de facto um aumento de produção e esse aumento de produção também implica um aumento de trabalho dos farmacêuticos e isso pode ter criado algum stress na equipe. Mas também, pelo que disse, há uma compensação desse aumento de produção, há uma adesão voluntária a esses tratamentos adicionais e também, por outro lado, tanto quanto sabemos, há uma série de investimentos que estão a ser feitos e que pretendem também melhorar as condições de trabalho destes profissionais, desde equipamentos novos, um investimento da ordem dos 300 e tal mil euros, mais o aluguer de um edifício modular para preparação de citotóxicos. Quer dizer que uma das queixas era também a falta de condições para preparar os tratamentos de quimioterapia e o que eu percebo é que há neste momento também uma preocupação de criar melhores condições para que esses tratamentos sejam realizados. E por isso há aqui uma preocupação de contratar novos profissionais. A pergunta é, são suficientes na sua perspectiva ou ainda precisariam de mais? Porque nós estamos no Serviço de Saúde com uma condição que resulta do Covid e que é um aumento de produção para tentar, no fundo, dar resposta a todas as situações que ficaram para trás. E na oncologia isso é particularmente relevante porque nós sabemos que houve muitos diagnósticos que foram feitos tardiamente, há de facto um acumular de situações que agora pode demorar 1 ou 2 anos a resolver. Nós sabemos que, de um modo geral, todos os serviços de saúde estão a sofrer esta situação e que provavelmente durante este ano, próximo ano, voltaremos a uma situação mais normal. Mas neste momento temos uma situação de stress que resulta dessa necessidade de dar resposta e de aumentar a produção para dar resposta a todas as situações que ficaram acumuladas, mas o que eu verifico é que há da parte do Conselho de Administração uma preocupação de investir nesta área particular que estamos agora aqui a discutir, que é a farmácia do IPO, não só a nível dos recursos humanos, mas também a nível das condições de trabalho, e gostaria que falasse um pouco desta situação em particular, uma vez que este é um problema que existe não só no IPO e nos serviços de farmácia, mas no Serviço de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde em geral. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Muito obrigado. Dou a palavra ao parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado. João Dias Coelho. Ora, muito bom dia, Sr. Presidente, senhores membros e Sra. Presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa. Antes de mais, referenciar e agradecer a vossa presença. Referenciar que o IPO, como todos sabemos, é uma unidade de referência hospitalar a nível não só de Lisboa e da área metropolitana, mas de todo o país e, portanto, há que relevar todo o trabalho que tem sido realizado até hoje e o Grupo Parlamentar do PSD não queria deixar de realçar a importância e o valor que os seus profissionais têm desempenhado ao longo dos anos a nível do tratamento de uma doença que tem objetivos comunitários bem definidos. Já foram feitas aqui algumas questões que têm a ver exatamente com os pedidos de escusa de 29 enfermeiros e de 11 médicos, mais no serviço de pediatria, ao que sabemos, e pelas notícias também que foram difundidas já há algum tempo. E a pergunta inicial é exatamente se estes casos foram tidos em conta e de que forma é que foram resolvidos. De alguma forma foi aqui respondido que já haveria concurso para substituição, no caso da diretora que se demitiu, mas também haverá, com certeza, a necessidade ou não de reforço de mais enfermagem, nomeadamente nesta área. Eu gostaria de não ficar por aí, portanto, tentar perceber se, em termos de falta de meios, normalmente fala-se sempre, e sabemos que os serviços
de saúde a nível nacional estão bastante mal geridos, como se prova a partir do momento em que vemos o estado das urgências a nível nacional e vemos o estado das dificuldades de inúmeras unidades hospitalares do país inteiro. No caso concreto, e sendo uma especialização concreta, o IPO de Lisboa, a ideia é um pouco se têm tido o acolhimento e os meios necessários e de que forma é que a tutela tem correspondido ao longo deste período face àquilo que são as carências evidenciadas por os factos que já foram aqui evidenciados também, nomeadamente neste caso de falta de pessoal especificado e enfermagem, nomeadamente, conforme eu já citei. Há também outra questão que talvez seja importante referir. Na falta de meios, o que é que estamos a falar? Em termos de meios tecnológicos, houve algum investimento que foi verificado, em termos de equipamento de tomografia computadorizada, etc., o acelerador linear de serviços de radioterapia, etc. Dentro dos equipamentos que foram programados, a execução tem sido planeada pela administração e poderemos considerar que o EPO não tem motivos de carência neste momento que possa identificar aqui junto da Comissão. Seria importante também refletir sobre esse assunto. E há ainda mais alguns aspectos. Depois da pandemia terá havido, obviamente, um acréscimo, até porque os diagnósticos ficaram bastante, enfim, prejudicados neste período pandémico, e a questão também é o seguinte: há um levantamento e há dados que vocês possam, no fundo, traduzir aqui sobre o crescimento e a pressão que têm sido sujeitos a nível dos tratamentos oncológicos, com algumas das especialidades, enfim, a serem afetadas em concreto, quais as necessidades e qual também a relação entre a eficiência e a quantidade de especialistas que têm, quer na enfermagem, quer nos operadores auxiliares, quer nos médicos, nos diversos setores, que possam de alguma forma traduzir e descansar a população em geral que nos está a ouvir, de que o IPO continua a prestar o serviço de qualidade que sempre nos habituou e que estamos confiantes que continua a prestar. E, portanto, eu penso que é muito relevante também termos essa noção, essa informação da vossa parte, de que os serviços estão a corresponder e estão a salvaguardar as necessidades da população, até porque, obviamente, o número de casos disparou, e de que forma é que, de alguma forma, está a ser feita a compensação desses serviços, nomeadamente o atendimento não programado. Se ele está a corresponder neste momento àquilo que são as necessidades, não só da área metropolitana de Lisboa, mas sabemos que muitas vezes em deslocações de outros locais do território. Muito obrigado e ficarei por aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias Coelho. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dra. Eva Falcão, bem-vinda a esta Comissão e ao seu Conselho de Administração. Dra. Eva, eu acho bastante lamentável o facto da doutora ter classificado como desabafos aquelas que foram as preocupações que levaram à demissão da diretora da farmácia do IPO. De facto, estamos a falar de uma profissional de primeira linha, que foi até secundada nesses desabafos, como disse a sua doutora, publicamente pela sua ordem, pela Ordem dos Farmacêuticos, que acompanhou esses desabafos, que no fundo têm a ver com a segurança e com a preocupação da saúde dos tratamentos oncológicos. E também acho bastante lamentável ter desvalorizado as escusas de responsabilidade que são apresentadas pelos farmacêuticos, não só da sua instituição, não só dos farmacêuticos de todo o SNS, mas também, no fundo, veio aqui desvalorizar as escusas de responsabilidade que estão a ser apresentadas em todo o SNS. E, de facto, isso é muito lamentável, Sra. Doutora, porque as escusas de responsabilidade podem não ter essa repercussão legal ou jurídico-legal, como disse até o nosso Presidente da República, uma vez, mas denotam uma enorme preocupação que estes profissionais têm no seu dia-a-dia e denotam um aviso que esses profissionais fazem à população de que, de facto, não têm ao seu alcance todo aquilo que deveriam ter para conseguir providenciar os cuidados de saúde de excelência como eles gostariam de providenciar. E, portanto, tudo isto é lamentável, mas era de esperar, porque nós lembramos que a Sra. Doutora foi chefe de gabinete da doutora Marta Temido enquanto ela era Ministra da Saúde e, portanto, percebemos o seu comissariado político e a forma como foi nomeada para o IPO. Relativamente a este caso, Sra. Doutora, gostava de lhe dizer também que, de facto, a carreira dos farmacêuticos não é atrativa, como a Sra. Doutora tentou fazer passar há pouco, porque
A sua doutora própria disse que lançou vários concursos para tentar colmatar essas faltas de recursos humanos, que afinal reconhece existir, porque se lançou concurso é porque existem falta de recursos humanos e que esses concursos ficaram desertos, nas suas próprias palavras. Portanto, existem falta de recursos humanos e as carreiras não são atrativas, porque senão os concursos não ficavam desertos. Sabendo que o IPO prepara 80 mil medicamentos por ano e que assenta nos serviços de farmácia em mais de 6 mil horas de trabalho extraordinário dos farmacêuticos que lá trabalham, eu gostava que a doutora me explicasse, cada farmacêutico, quantos medicamentos é que tem que preparar no seu dia laboral, incluindo as horas extraordinárias? E como é que garante a dupla verificação e como é que garante a segurança? Porque todos nós nos lembramos, e quem está lá em casa também se lembra, do grande escândalo que provocou cegueira no Hospital de Santa Maria, e também todos nos lembramos que quem foi sancionado legalmente não foram nem os médicos, nem os enfermeiros, nem os técnicos de saúde, foram os farmacêuticos que prepararam aquele medicamento que cegou aquelas pessoas no Santa Maria. Portanto, é totalmente justificável que estes profissionais se tenham apresentado com escusas de responsabilidade e que esta diretora se tenha demitido. Para utilizar o fim do meu tempo, doutora, eu não posso deixar de aproveitar que a chefe de gabinete, a doutora Marta Temido, esteja aqui à nossa frente e nós sabemos que neste governo os chefes de gabinete têm muito poder, vimos isso na Comissão de Inquérito à TAP, para lhe perguntar o que é que de facto aconteceu no caso das gêmeas do Santa Maria. Foi a doutora, sendo chefe de gabinete, foi a doutora que recebeu os ofícios da Presidência da República, provavelmente foi a doutora que os distribuiu ao Secretário de Estado, agora deputado acometido de amnésia. Aliás, há uma grande pandemia de amnésia no país para pessoas que têm responsabilidades e, portanto, gostava de lhe perguntar, de facto, quando é que recebeu esse ofício da Presidência da República, se de facto o distribuiu ao Secretário de Estado e se acompanhou, se fez o follow-up dessa situação, se tem conhecimento de alguma reunião entre o Dr. Nuno Rebelo de Sousa e o agora deputado Lacerda Salles e, de facto, o que é que aconteceu? A senhora, como Secretária de Estado, deve ter feito o follow-up dessa situação. Gostava que nos desse aqui um esclarecimento, já que os então secretários de Estado se escusam no facto de já não serem competentes para virem a esta comissão prestar esclarecimentos, apesar de passarem aqui todos os dias nos corredores e estarem até, provavelmente, numa sala ao lado, numa outra comissão que não a de saúde, a fazer também perguntas talvez um pouco displicentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, faça favor, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Srs. Deputados, dispõe de 4... Os deputados têm até à 1 da tarde, pelo menos, que eu quero almoçar à 1 da tarde. Têm até à 1 da tarde para podermos continuar. Sra. Deputada, estão criadas as condições. 4 minutos, faça favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os Srs. Deputados, cumprimento a doutora Eva Falcão e, na sua pessoa, todo o Conselho de Administração do IPO de Lisboa. E gostava de começar por dizer e por perguntar, a doutora Eva Falcão é Presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa desde julho de 2022 e eu gostava de lhe perguntar, quando tomou posse, o que é que encontrou no IPO de Lisboa em termos de recursos e quais foram as maiores carências que encontrou e quais foram as questões mais difíceis de resolver também que encontrou quando chegou. Depois, entrando em concreto no tema que aqui nos traz, no seguimento da demissão da doutora Ruth Varela, que era diretora dos Serviços Farmacêuticos do IPO, que foi a demissão que aconteceu em outubro, alegadamente por falta de meios e por estar em risco a segurança dos doentes. Depois disto, o bastonário da Ordem dos Farmacêuticos veio inclusivamente a público afirmar que a falta de recursos humanos pode impedir a dupla verificação por segurança na preparação dos medicamentos citotóxicos e também impedir a realização de outras tarefas essenciais ou atrasar a produção de citotóxicos para o tratamento diário dos doentes, tanto os internados como os que estão em hospital de dia. Portanto, eu gostava de que nos confirmasse ou não se existe aqui algum tipo de risco para a segurança dos doentes e o que é que tem sido feito pelo seu Conselho de Administração para minimizar estes riscos. Pergunto também se antes da demissão da doutora Ruth Varela recebeu alertas por parte da própria para os vários problemas que estava a encontrar, se reuniu com ela, o que é que foi dito por parte do Conselho de Administração
Administração e que respostas é que foram assumidas ou ditas em resposta aos alertas que foram eventualmente recebidos. Depois, relativamente às escusas de responsabilidade, eu também não posso deixar de dizer que senti nas suas palavras uma espécie de desconsideração, e eu acho que para qualquer presidente de Conselho de Administração de uma unidade de saúde, do IPO, de qualquer centro hospitalar, eu acho que as escusas de responsabilidade deveriam demonstrar ou garantir mais respeito por parte da administração, no sentido de perceber se os profissionais que trabalham diariamente nos serviços se apresentam escusas de responsabilidade. Isto deveria ser um alerta bastante grave e que não deveria ser minimizado. Portanto, disse aqui que essas escusas eram genéricas ou relativamente genéricas, pelo menos foi isso que eu percebi, mas gostava que confirmasse se estão ou não relacionadas com a segurança, ou por poder estar em causa a segurança. Não estou a assumir que a segurança está em causa, estou a perguntar se as escusas de responsabilidade estão relacionadas com poder estar em causa a segurança dos doentes. Depois, gostava que nos confirmasse em concreto quantas escusas foram apresentadas, quais os serviços do IPO mais afetados por estas escusas de responsabilidade, e gostava, por exemplo, que nos dissesse com sinceridade se, por exemplo, o serviço de pediatria do IPO tem estado a funcionar em pleno. Depois, perceber também, e acho que esta audição deveria servir para isso, perceber também qual é a situação atual e global do IPO de Lisboa. Portanto, gostava de perceber quantos recursos humanos existiam no IPO quando tomou posse, quantos existem agora, quais as necessidades de recursos humanos efetivas no IPO para que possa funcionar em pleno, com toda a normalidade, com qualidade e com segurança para os doentes. Depois, relativamente às várias necessidades, pergunto se comunicou à tutela quais são as necessidades, se fez pedidos de contratação de recursos humanos, quais foram as respostas, quais foram as autorizações que obteve por parte do Ministério da Saúde. Depois também, relativamente a outro tipo de recursos, que não sejam só os recursos humanos, o que é que o IPO precisa em termos de recursos materiais, de recursos financeiros, qual é a resposta da tutela relativamente a essas necessidades. Mesmo para terminar, gostava, e também neste âmbito da situação atual, que nos dissesse quais são os tempos de resposta e de listas de espera atuais do IPO, quais eram quando tomou posse, e perceber se esta evolução, desde que este Conselho de Administração tomou posse, se existe uma evolução negativa ou positiva relativamente aos tempos de resposta e de lista de espera. Obviamente que cada caso é um caso, mas qual é aqui o tempo de situação médio de espera no IPO, em todo o circuito do doente, desde que o doente é referenciado para o IPO. Muito obrigado. E só mesmo para terminar, Faça favor, Sr. Deputado. E relativamente à relação com a tutela, porque foi nomeada, pronto, em outubro, em julho de 2022, perceber que garantias é que lhe foram dadas para assumir este cargo, em termos de autonomia e de recursos, e se essas garantias estão ou não a ser cumpridas. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Para usar da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias. Faça favor, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a doutora Eva Falcão, quero cumprimentar também os restantes membros que a acompanham. Muito obrigado também pelos alguns dos esclarecimentos já aqui nos deixou. De facto, nós estamos a falar de um ponto nevrálgico do IPO que naturalmente deixa muitas preocupações. O PCP quer aqui deixar algumas apreciações relativamente, desde logo, à carga de trabalho a que estão sujeitos os profissionais de saúde, de uma forma geral, mas há, de facto, serviços pela sua natureza, a sua complexidade, que naturalmente essa tensão e essa carga ainda é maior. E por isso há aqui uma necessidade de que nesta área específica da preparação de medicação citostática, seja garantido o reforço da atenção na preparação, quer na administração destes medicamentos, e aquilo que quero começar por questionar tem a ver com a possibilidade de existir ou não diretrizes ou que estejam definidos dotações seguras para corresponder à necessária qualidade e segurança na preparação destes medicamentos, mas também garantir o normal funcionamento destes serviços, nomeadamente os serviços de farmácia. Ou seja, aquilo que quero questionar é se a doutora
tem alguma referência, alguma diretriz que defina o número de dotações seguras, quer seja em termos de farmacêuticos e de outros profissionais, enfermeiros, que naturalmente possamos ter como identificação das carências. Depois, uma outra necessidade que temos de avaliar é como é que classifica ou como é que considera a situação atual, quer em termos de carga de trabalho, quer em termos de recursos humanos que tem disponíveis. Porque, naturalmente, nós acreditamos que são preparados cerca de 200 tratamentos citostáticos. Estamos a falar de utilização de uma câmara de fluxo laminar com um procedimento complexo e exigente, que ao mínimo risco, o risco está sempre presente, mas ao mínima ocorrência poderá ser prejudicial para o trabalhador principalmente. E por isso gostaríamos também que nos dissesse se tem havido um aumento do número de tratamentos, do número de preparações, se existe aqui também alguma referência para a capacidade de resposta em termos de preparação destes tratamentos. E naturalmente deixar esta preocupação um pouco de uma forma generalizada. Os profissionais de saúde estão sujeitos a uma exigência muito grande. Aquilo que é a necessidade de cuidados e a carga de doença é significativa na nossa população e que naturalmente aquilo que nos preocupa é que se corresponda com o número de profissionais de saúde, de recursos humanos, que consiga dar resposta às exigências que estão colocadas. O IPO tem aqui uma responsabilidade acrescida por se tratar normalmente terapêutica com valores muito, muito elevados e que com tratamentos que devem ser disponibilizados na maior garantia de qualidade e segurança. E é essencialmente estes aspectos que nós queremos questionar. Se estão garantidas as questões de qualidade e segurança na administração, na preparação desta medicação e também se estão e naturalmente que a dotação segura é uma necessidade que nós precisamos de conhecer se ela está ou não está a ser cumprida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Muito bem. Para responder a este conjunto de questões, dispõe Vossa Excelência de 20 minutos. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria de completar, se calhar começava por completar aquilo que não consegui terminar em relação às perguntas da deputada Isabel Pires. Só dar-lhe uma nota do seguinte. Falei das questões das escusas de responsabilidade, falei do aumento do número de profissionais, falei da dificuldade de recrutamento, mas da inversão da tendência de perda de profissionais ao nível da carreira farmacêutica na farmácia do IPO, da manifestação de interesse para diretor de serviços que teve candidatos e do novo diretor de serviço que iniciou funções na passada segunda-feira. Não consegui responder-lhe acerca das acusações de falta de interlocução ou de comunicação da diretora. A senhora diretora de serviços farmacêuticos foi recebida. A farmácia foi uma prioridade do Conselho de Administração que iniciou funções em julho de 2022. Primeiro, poderei entrar em mais detalhe, até porque penso que os senhores deputados me colocaram essas questões, mas a farmácia tinha tido obras em 2011, 2012 e teve um grande investimento nessa altura e depois, se olharmos para os números de investimento, não continuou a ser alimentada, até porque também, de facto, era um equipamento novo, até precisamente ao ano passado e este ano, onde já foi referido e confirma-se, investimos em equipamento. Isto também facilita as condições de trabalho, ou seja, armazéns refrigerados, carroceiros de distribuição de medicamentos, embalamentos automatizados, também são, portanto, não são só equipamentos ligados à segurança, à asepsia, à redução dos desperdícios, mas também à melhoria das condições de trabalho dos profissionais e, de facto, investimos até agora cerca de 400 mil euros na melhoria das condições da farmácia. Portanto, a farmácia foi para nós uma prioridade, quer ao nível dos investimentos, mas também ao nível do contacto com a sua responsável, com a sua diretora. Reunimos inúmeras vezes com a senhora diretora dos serviços farmacêuticos, ouvimos as suas preocupações, não lhe conhecemos plano de atividades para o ano de 2023, contrariamente a todos os outros serviços do hospital que elaboraram o seu plano com os seus objetivos, com as suas necessidades, com as suas preocupações. A farmácia não apresentou plano de atividades e, portanto, a senhora diretora de serviços farmacêuticos chegou a um ponto
em setembro, em que sentiu que não queria continuar mais no cargo. Aceitámos, depois de conversar com ela, como é evidente, e de a ouvir, aceitámos, obviamente, a demissão. As pessoas não são obrigadas a continuar em lugares onde não se sentem bem e onde não se sentem fortalecidas para continuar. Abrimos a manifestação de interesse, iniciou funções, como lhe disse, há 2 dias, um novo diretor de serviços farmacêuticos. Portanto, não houve falta de comunicação, não há falta de planeamento dos investimentos da farmácia e não há falta de investimento na própria farmácia. Em relação àquilo que a senhora deputada Berta Nunes nos questiona e agradeço as suas perguntas, de facto, sim, há um aumento de produção da farmácia. O hospital, o IPO de Lisboa, foi um hospital Covid-free, portanto, está de facto esteve poupado na pandemia. Teve sempre procura, pelas características do próprio hospital, por ser um hospital especializado e, portanto, teve sempre uma elaboração muito contínua e intensa. Mas quando olhamos para as questões de produção e de aumento de produção na farmácia e no conjunto dos tratamentos preparados, e o senhor deputado João Dias também refere isso, no conjunto de todos os tratamentos, portanto, quer de ambulatório, quer de internamento, portanto, preparação de medicamentos, nós olhamos para, portanto, desde janeiro de 2022 até novembro de 2023, há um aumento de 12 tratamentos por dia, 12 preparações por dia. A média diária, claro está. É evidente que há dias de picos, mas no cômputo geral estamos a falar de um aumento de 12 preparações por dia. Mesmo assim, como referia a senhora deputada Isabel Pires, e porque uma das nossas maiores preocupações foi o aumento da atividade do IPO, foi aumentar o acesso aos tratamentos, ao diagnóstico e ao tratamento oncológico, mesmo assim, em novembro do ano passado, estabelecemos, como disse, um programa que eu diria, para fácil percepção, é um SIGI, que estabelecemos um programa de compensação em atividade adicional da atividade da farmácia. Portanto, quando a senhora deputada Berta Nunes refere que há um desconforto, eu diria que esse desconforto teve da nossa parte a correspondente compensação e o desconforto traduz-se em 12 tratamentos, preparação de 12 tratamentos por dia. Quanto aos investimentos, nós temos tido muito acolhimento das nossas propostas de investimentos em geral, em particular na farmácia, e por razões que se calhar mais vale a pena encadear mais futuramente na resposta, vamos instalar muito brevemente um edifício modular precisamente para fazer face às questões que se levantaram nas salas de preparação de salas estéreis, que também preparam citotóxicos, porque precisamente os 10 anos que se passaram entre a construção e a obra da nova farmácia e o momento atual, obviamente 10 ou 11 anos deterioram-se equipamentos, a manutenção, só desde o início deste ano é que há um contrato de manutenção preventiva e não meramente curativa e, portanto, a deterioração também normal na vida dos equipamentos vai ser intervencionada na farmácia, que, volto a dizer, é uma prioridade para nós. Senhor deputado João Dias Coelho, eu não sei se estando aqui, não sei se percebi, fala da pediatria, portanto, não sei qual, estando no âmbito da farmácia, poderemos falar também sobre a questão das escusas, portanto, falou de enfermeiros e médicos que não há na farmácia, há na pediatria, mas sim, temos as escusas de responsabilidade da farmácia, que nós não minimizamos minimamente, consideramos que são reptos, aliás, escrevemos isso, recebemos o senhor bastonário da Ordem dos Farmacêuticos quase logo a seguir, imediatamente, às escusas, respondemos ao senhor bastonário, ele visitou o serviço, esteve à vontade para conversar com quem quis, não considerou haver, também, senhor deputado João Dias, quaisquer perigos para a segurança, portanto, saiu, fez a sua conferência de imprensa, conversou connosco, não, e, aliás, como bastonário teria essa preocupação bastante elevada e não reportou problemas de qualidade e segurança na atividade da farmácia. Poderemos, como lhe digo, não sei se poderemos, a senhora Presidente em exercício, falar sobre a pediatria, que é uma questão à parte, e já agora, senhora deputada
senhora deputada Joana Cordeiro, nós recebemos escusas de responsabilidade dos farmacêuticos da farmácia e da medicina nuclear, portanto, dos farmacêuticos do hospital e do serviço de pediatria. Não temos mais escusas de responsabilidade entradas no hospital, no IPO de Lisboa, desde que iniciamos funções e não havia anteriormente. Senhor deputado João Dias Coelho, pergunta-nos se a tutela tem correspondido, ou seja, nós temos recrutado profissionais, o IPO de Lisboa, portanto, ao nível dos recursos humanos, quer quando propõe e necessita de autorização para pagamento em adicional de atividade. Tem tido acolhimento para estas propostas, justificámo-las e temos tido acolhimento. Quer no recrutamento de profissionais, o IPO de Lisboa, de facto, tinha, sobretudo ao nível dos enfermeiros, alguma carência, dificuldade em captar enfermeiros. Temos o senhor enfermeiro-diretor connosco, que iniciou, quando chegámos, um processo de recrutamento e nós temos tido um crescimento de recursos humanos em números ETC. Neste momento, temos, portanto, mais líquidos, mais cerca de 50 profissionais no total. Portanto, o IPO de Lisboa recruta, é também uma escola, dizem-nos isso, que os profissionais gostam de estar no IPO, aprendem no IPO, muitas vezes são recrutados. Isto também corresponde à volatilidade do mercado e ao facto de existir muito mercado, às vezes com características agressivas no recrutamento. Em termos de investimentos, perguntou-me também se tínhamos apoio. Ainda muito recentemente estivemos presentes na cerimónia do Plano de Recuperação e Resiliência, que atribuiu ao IPO a aquisição de 2 câmaras gama e um equipamento de ressonância magnética. Portanto, nós temos tido, na substituição dos equipamentos que vão chegando ao seu fim de vida, todo o apoio e enfim, estes processos depois, pelas questões ligadas à contratação pública, têm sido desenvolvidos. Estamos em processo de escolha de projeto de arquitetura para a construção de um novo edifício ambulatório. É uma obra com muita expressão. O processo está em fase de audiência prévia, portanto, é evidente que temos também os passos todos para cumprir da contratação pública. Quanto o meu colega vogal financeiro poderá dar depois mais indicações dos investimentos, quer do plano de investimentos em concreto, quer do que já executámos no plano. Mas, portanto, eu diria que o hospital que apostou na melhoria do acesso dos portugueses e dos residentes na região, portanto, quer em Lisboa, como sabe, o IPO é referência para o sul do país e ilhas, e ainda países africanos no âmbito de língua oficial portuguesa, no âmbito dos acordos que celebramos com eles. Eu diria que a nossa visão estratégica de aumentar o acesso e, para isso, requalificar o hospital e, para isso, captar recursos humanos e fazer com que as pessoas se sintam que há um projeto profissional interessante no IPO, temos, com pouco mais de um ano de casa, temos, obviamente, tido muito acolhimento a estas nossas propostas. Temos paulatinamente, isto para dizer, temos paulatinamente, o senhor deputado fala em crescimento, pressão, se o IPO corresponde, eu diria que aumentámos as nossas primeiras consultas em mais de 10%, isto a variação homóloga, claro está, e as primeiras consultas são uma medida de acesso, mas aumentámos o total de consultas médicas em mais de 2%, as sessões de hospital de dia em mais de 15%, os tratamentos de radioterapia em quase 5%, as cirurgias em 8%, portanto, eu diria que sim, que o IPO corresponde, o IPO fará 100 anos a 29 de dezembro, acho que é um sentimento de orgulho de todos os profissionais, acho que é um sentimento de orgulho dos lisboetas também ter um IPO na sua cidade. Fazemos o trabalho o melhor que sabemos e, obviamente, sentimos da parte quer da população, quer dos profissionais, a correspondência a este repto de vamos aumentar a atividade. Não percebi também, queria dizer que o serviço de atendimento não programado. O serviço de atendimento não programado é relativamente constante na procura, é um serviço de atendimento para os doentes já pertencentes ao IPO, recorrem ou telefónica ou presencialmente. Nós recebemos diariamente o número de pedidos de acesso ao serviço, o serviço tem correspondido, funciona 24 horas sobre 24, não temos tido qualquer reporte, nem necessidade de alargamento, nem necessidade de fecho.
Sr. Deputado Pedro Frazão, eu sou, com muito orgulho, fui durante 3 anos e meio chefe de gabinete da Sra. Ministra Marta Temido, mas há mais de 25 sou administradora hospitalar. Portanto, não entendo muito bem a sua expressão de comissariato político, mas de facto a minha carreira é toda na saúde, é toda na administração de serviços de saúde e é o período de 3 anos e meio que estive no Ministério da Saúde, é um período do qual muito me orgulho. Não sei o que entendo, portanto, quando fala em escusas de responsabilidade ou comentários depreciativos, os comentários não são depreciativos, como lhe digo, reunimos muitas vezes com a nossa diretora dos serviços farmacêuticos, reunimos com outros elementos da farmácia, tentámos pedimos a existência de um plano de atividades que nos permitiria agir de forma mais até consentânea com as necessidades expressas. Ele não apareceu. A farmácia agora, como lhe digo, tem um virar de página. Estamos completamente abertos e disponíveis para, com o novo diretor, melhorar as questões que há sempre a melhorar. E felizmente que a gestão é isso e os lugares de decisão é isso mesmo. São para intervir e para melhorar a vida dos portugueses. Quanto à outra questão que me colocou, não sei se é do âmbito e não sei sequer se é possível responder. Sr. Presidente, o requerimento que foi distribuído e aprovado por esta audição é claro no objeto, portanto a Sra. Presidente usa o tempo como bem entender. Portanto, é a audição sobre a situação de falta de recursos que levou à entrega de escusa de responsabilidade por parte de vários profissionais. É este requerimento que está aprovado, portanto faz-me entender. Obrigada. Peço a palavra, Sra. Presidente. Peço a palavra, Sra. Presidente. Pede a palavra para uma interpelação à mesa. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhora Presidente, a Sra. Presidente deu uma palavra, eu acho que posso utilizar da palavra. A interpelação à mesa, faz favor. Sra. Presidente, eu quero recordar à Sra. Presidente que a Sra. Presidente... É uma interpelação à mesa, por favor, uma interpelação à mesa, faz favor. O Sr. Deputado do Partido Comunista já está mais calmo, posso falar? Sr. Deputado, uma interpelação à mesa, faz favor. Sra. Presidente, eu posso recordar à Sra. Presidente que numa audição que nós mantivemos aqui com o Sr. Ministro da Saúde sobre a contratação de médicos cubanos, a então deputada Catarina Martins colocou uma série de questões sobre o acesso ao aborto. Nessa mesma comissão, era a Sra. Presidente que presidia a comissão, não interrompeu a deputada Catarina Martins e permitiu ao Sr. Ministro que respondesse sobre as questões de acesso ao aborto em Portugal. Não percebo a sua dualidade de critérios, dizendo agora à Sra. Presidente do Conselho de Administração do IPO que ela não pode responder ao Chega sobre outros assuntos. Quero relembrar que tanto os deputados como as entidades ouvidas têm total liberdade de expressão para se dirigir em ambos os sentidos. Tanto as perguntas que são dirigidas às entidades, como as respostas que são dirigidas aos senhores deputados. Nós somos um órgão de soberania, temos liberdade de expressão neste órgão de soberania e, portanto, parece-me que a indicação que a Sra. Presidente deu à entidade agora ouvida foi lamentável e absolutamente errónea. Obrigada, Sr. Deputado. Deixe-me só, em relação à sua interpelação à mesa, dizer que não interrompi o Sr. Deputado, portanto, o Sr. Deputado fez a sua explanação e também não interrompi a Sra. Presidente, a não ser com a interpelação à mesa, apenas referi que o requerimento tem um objeto claro e a Sra. Presidente tem o seu tempo, do Conselho de Administração tem o seu tempo para usar a palavra como assim entender. Muito obrigada. Senhora Deputada Joana Cordeiro, pergunta-me sobre carência de recursos e questões mais difíceis. Acho que a gestão em saúde é extremamente difícil e, portanto, eu não diria que há questões mais difíceis, há desafios diários, há um plano que delineamos para cumprir, há, enfim, mudanças também sistémicas, as quais temos que acompanhar, e isso às vezes cria alguns compassos de espera, mas não temos reporte de questões particularmente difíceis. Volto a dizer, eu já conhecia a gestão em saúde há mais de 30 anos, portanto, gerir um hospital é sempre complexo pela multiplicidade de profissionais, pela indústria, pela maquinaria e pela vulnerabilidade dos doentes, que são a nossa primeira razão de ser. Felizmente, orgulhamos-nos de, passado um ano, ter resultados que aumentaram o acesso
dos cidadãos aos tratamentos oncológicos, obviamente com desafios, como digo, com desafios diários. Quanto à referência que faz dos alertas ou dos desabafos, volto a dizer, nós tomamos estas escusas de responsabilidade como um repto para a melhoria de algumas questões e estamos a fazê-lo também, como referi, e é a questão, por exemplo, poderei pedir ao meu colega para entrar um pouco mais pormenor sobre isso, embora sejam questões muito técnicas, mas a questão do diferencial de pressões que se sentia na sala de preparação de estéreis está a ser, ou seja, como não podemos parar a atividade para reparar pequenas intervenções, está a ser colmatada com o aluguer de um contentor especializado, altamente especializado, e em que podemos, obviamente, em que passaremos a atividade para esse contentor especializado, repararemos o que há a reparar, voltaremos para a farmácia, são, obviamente, para já são investimentos avultados, portanto, estamos a falar de um investimento de mais 100 mil euros na farmácia, não temos limitações deste ponto de vista orçamentais, e estamos a falar de um investimento que é necessário e que nos vai permitir, obviamente, melhorar as condições, que, volto a dizer, o Sr. Bastonário esteve livremente, sem o Conselho, nos serviços farmacêuticos e não reportou problemas de qualidade ou segurança. Obviamente que ouviu os profissionais e tomou devida nota, falou connosco, teve as nossas respostas também. Ainda quanto à senhora deputada Isabel Pires, o relatório do Infarmed, portanto, na sequência deste movimento dos serviços farmacêuticos, das escusas de responsabilidade e da admissão da senhora diretora de serviço, o Sr. Bastonário, de facto, pediu a intervenção do Infarmed. O Infarmed fez a sua atividade inspectiva. Ontem, às 9 da noite, enviaram-nos o relatório. Alguns pontos são-nos apresentados como tendo que ser resolvidos em 10 dias. Eu não li o relatório na íntegra e na verdade, teremos que o ler e debater com o novo diretor. E alguns, portanto, o relatório está dividido em duas partes. Na primeira, teremos uma resposta em 10 dias. Num conjunto de outros aspectos, teremos 30 dias para responder. Estudá-lo-emos e faremos, obviamente, aquilo que for necessário para colmatar os problemas. Também devo dizer que na parte mais que nos preocupava mais, que era esta parte da sala de preparação de estéreis, obviamente que com a questão do aluguer do edifício modular vamos ter a possibilidade de ultrapassar algumas questões de diferencial de pressão, que, volto a dizer, podemos entrar em mais detalhe nelas, se assim se justificar. Portanto, perguntaram-nos acerca das escusas e serviços afetados, volto a dizer, são só estas que temos. Quanto às garantias e à autonomia, penso que já respondi à questão. Temos tido autonomia na gestão para fazer o melhor pelos doentes oncológicos e para as pessoas que vivem com doença oncológica no IPO. Senhor Deputado João Dias, centrou muito a sua intervenção nas questões ligadas à carga de trabalho, à situação atual de recursos humanos. Já referi que nós temos um crescimento líquido de recursos humanos desde que entramos. Em relação às dotações seguras, eu acho que a flexibilidade da gestão e do dia-a-dia e o facto de haver chefias e o facto de haver responsáveis permite-nos trabalhar sem... Enfim, há referenciais, como sabe, dados pela Ordem dos Enfermeiros para o pessoal da enfermagem. No caso dos serviços farmacêuticos, nós, vamos lá ver, há dias, volto a dizer, 12 tratamentos em média a mais do que há um ano. E, portanto, mas estes são uma média e há dias de pico e há dias em que, com certeza, mas para isso é que servem as chefias, ou seja, para isso é que servem os dirigentes e os responsáveis de cada serviço, que é precisamente para dimensionar a força de trabalho, as prioridades e responder a uma situação que neste dia houve mais atividade. Não vejo aqui nada de extraordinário nisto, não preciso de dotações seguras para, e acho que os próprios responsáveis também não necessitam, têm referenciais, têm muita experiência, o elemento que recrutámos agora também é um homem muito experiente e com certeza que fará a sua avaliação, portanto isto vai requerer tempo, fará defenderá as suas necessidades ao Conselho de Administração e o Conselho de Administração, em diálogo, como sempre, tomará as suas decisões. Mas não vejo esta questão das dotações seguras, se calhar de uma forma tão essencial e tão rígida, precisamente por trabalhar há muitos anos em serviços de saúde e em hospitais, porque, na verdade, são guias, são referenciais, mas mudam diariamente.
Qualidade e segurança, já referi. Enfim, não sei se será possível a minha colega responder um pouco às questões. Temos até 20 minutos que foram anunciadas, Sra. Doutora. Pronto. Se quiser usar da palavra mais um bocadinho, damos essa benevolência. Pronto, então se calhar vou... Faz favor. Talvez dizer que nós constituímos uma unidade local de gestão do acesso nova com uma equipa dedicada a tratar das listas de espera, e essa equipa tem feito um trabalho meritório de recuperação de atividade assistencial nos pedidos mais antigos. O IPO não segue apenas casos oncológicos, tem também um estoque de doentes não oncológicos, mas que já tiveram doença oncológica ou que têm um risco familiar acrescido de ter doença oncológica e, por isso, temos uma consulta específica para este efeito. Os tempos de resposta nestas situações não são tão adequados como são nos casos oncológicos e, portanto, a nossa lista, enfim, na média, apresenta um panorama que não corresponde àquilo que é a resolução de casos verdadeiramente oncológicos. Posso dizer que, de acordo com o último reporte que obtivemos, nos pedidos referenciados por CTH, neste momento temos cerca de 16 mil pedidos de consulta a gerir na nossa lista de espera para consulta e melhoramos os pedidos CTH, o tempo máximo de resposta garantido, em cerca de 10,6%. Pronto, temos este desafio do risco familiar, mas é uma melhoria. Este aumento da atividade, nós, tal como nos é pedido pela tutela, seguimos apertadamente os casos acima de 12 meses e 9 meses de cirurgia e consulta, e estas situações são sempre não oncológicas, queria deixar esta nota de segurança. São situações não oncológicas, por vezes da própria conveniência dos doentes, que, por exemplo, do risco familiar, que têm que fazer mastectomia, e que, enfim, são decisões complexas e, por vezes, desvirtuam os tempos por causa disto. Mas, apenas deixar esta nota, nós seguimos apertadamente as situações oncológicas, é a prioridade na marcação das cirurgias. O cumprimento dos tempos deteriora-se, basta passar um dia para ser deteriorado, mas a nossa lista fora do tempo oncológico é baixa e, portanto, continuaremos sempre a trabalhar na sua resolução com medidas como as que temos adotado até agora, de abertura de mais tempos de ambulatório, para além de termos aumentado a atividade cirúrgica em 8,33%, 22,78% desse aumento foi no ambulatório e, como já foi dito aqui pela Sra. Presidente, aumentámos as primeiras consultas, que é uma verdadeira medida do acesso, em 10,7%. Portanto, queria só deixar esta nota em relação à atividade assistencial e tempos de resposta. Muito obrigada, doutora Sofia Maris. Vamos passar então à segunda ronda. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Até um minuto, deputada Berta Nunes, faz favor. Bom, eu queria começar por dizer, de uma forma bastante veemente, que é lamentável este discurso do caos, porque este discurso do caos esconde tudo que o Serviço Nacional de Saúde, o Serviço Nacional de Saúde está a fazer. E, indo ao concreto, por exemplo, não está tudo bem, mas não está num caos. E essa é que é a questão, porque vocês estão, de facto, a desrespeitar todo o trabalho que está a ser feito, vocês, a oposição, o PSD, o Chega, ainda de uma forma muito particular, porque para eles o caos é mesmo aquilo que eles pretendem, mas, focando na questão da pediatria, dizer que, da informação que tenho, ainda este ano, em julho de 2023, a Ordem dos Médicos concluiu pela atribuição da idoneidade formativa total, com capacidade formativa de 5 pediatras na subespecialidade de Oncologia Pediátrica. Isso vocês não querem ouvir. O sistema de saúde tem, como disse, todos os sistemas de saúde estão sob stress. O Sistema Nacional de Saúde português, também como os outros, estão a fazer um esforço... Para terminar, senhores deputados, assim não conseguimos ouvir a senhora deputada que vai terminar. Tem que dar mais tempo, porque de facto estou aqui com alguma dificuldade em falar. Senhores deputados, a segunda ronda tem até um minuto. Senhora deputada, para terminar, por favor. Por isso, quero só reforçar que, de acordo com... Senhores deputados, quando tivermos condições para continuar, agradecemos para dar a palavra à senhora deputada. Caso contrário, não temos condições. Para quem tanto se vitimiza, eu gostaria que me deixasse falar. Por isso, queria só aqui reforçar que o Serviço Nacional de Saúde é um serviço que presta
inúmeros cuidados, muito complexos, com muita qualidade e, apesar de estarmos, voltando aqui ao tema, a falar de algumas dificuldades que já vimos que estão a ser resolvidas, que são reconhecidas, que se está a trabalhar de uma forma bastante organizada, e queria aqui temos de terminar, Sra. Deputada. Já terminarei. Salientar esta unidade para a gestão das listas de espera, que é fundamental, porque no caso da oncologia é mesmo fundamental que os tempos não sejam ultrapassados e de facto... Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente, só para acabar, dizer em relação à pediatria, que foi aqui referido o que eu disse, que tem idoneidade formativa e que é o Serviço Nacional de Saúde com esta capacidade de formação que depois também permite aos privados fazerem o que fazem. Por isso, obrigada. Um louvor ao Sistema Nacional de Saúde. Obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado João Dias Coelho. Faz favor. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Doutora Eva Falcão, falou aqui, ou desagravou aqui, as escusas de responsabilidade. Eu gostaria que tivesse noção de que quando 29 enfermeiros e 11 pediatras apresentam escusas de responsabilidade, é muito grave. E, portanto, não podemos dizer que juridicamente é irrelevante. É muito relevante, não só pela confiança ou desconfiança que isso gera nos utentes, como é obviamente relevante para quem gera um serviço. Portanto, isto é, e quem administra uma unidade hospitalar especializada como é o IPO de Lisboa. Portanto, é evidente que isso é altamente complicado e vou-lhe deixar depois a nota de o que vários profissionais do IPO aqui vêm referenciar como falhas, que é para que possa depois responder que seja por escrito se não o puder fazer. E note-se também duas questões. Foi o Sr. Bastonário que foi alertar não só para as dificuldades, para o tratamento e para as condições da farmácia e não só, também da pediatria, e que fala aqui e chama intervenção em Infarmed. Portanto, não foi por acaso, já parece que já existe um relatório, fogo saber, e com certeza julgo que a Comissão também gostaria de conhecer os resultados e a análise que o Infarmed faz sobre aquilo que foi inspecionar, digamos assim, e verificar no IPO. E deveria também, já agora, de salientar o seguinte, eu acho que é importante nós sabermos que quantidade não quer dizer qualidade. Portanto, eu acho que é importante haver mais preparação, mas num serviço e numa especialização tão complexa como é o setor, a área de farmácia, de quimioterapia, tratamentos de quimioterapia, o que há aqui que salvaguardar é a qualidade máxima e a gestão operacional do trabalho, porque também... Para terminar, Sr. Deputado. Eu também tenho experiência de gestão há muitos anos, não é? Estou aqui agora, mas fiz muitos anos de gestão e a organização do trabalho é fundamental nos serviços públicos e, portanto, é uma das carências que normalmente verificamos, é que há falta de organização do trabalho e há falta de ouvir quem é responsável a tempo e horas. Portanto, obrigada, é Sr. Deputado. sempre tardiamente que se estão a resolver os problemas. Eu deixava-lhe essa nota e gostaria que confirmasse já agora se em 2022 havia 590 enfermeiros, agora há 631, segundo os dados que eu tenho, era só para confirmar se isso é assim e se obrigada, Sr. Deputado. De acordo com a quantidade. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Eva Falcão não respondeu às minhas questões, não disse quantos medicamentos é que são preparados por dia por cada profissional farmacêutico, medicamentos muito perigosos e que necessitam de uma grande capacidade técnica para a sua preparação. Desvalorizou a reunião que teve, ou disse que o Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos tinha ido visitar as instalações e tinha dito que estava tudo bem, mas eu vou-lhe ler o que o Dr. Helder Mota Filipe disse. Diz que a situação é de ruptura e garante que os motivos invocados para os pedidos de escusa de responsabilidade são graves do ponto de vista técnico. Isto é uma citação do Sr. Bastonário da Ordem dos Farmacêuticos. A doutora também desvalorizou, sim, as escusas de responsabilidade, aliás, um bocadinho na linha política do Dr. António Costa, quando chamou covardes aos médicos durante a pandemia, e na linha da doutora Marta Temido, quando disse que não falava com os sindicatos dos enfermeiros, porque isso seria falar com os criminosos. E se não percebe a minha expressão de comissariado político sobre a sua nomeação para o IPO, eu explico-lhe, é que a senhora foi nomeada para o IPO exatamente um mês antes da admissão da doutora Marta Temido. Portanto, aparentemente, foi, obviamente, uma
uma nomeação tática e política, porque a doutora Marta Temido já tinha, obviamente, intenções de se demitir há muito tempo, aliás, já tinha comunicado isso até ao Sr. Primeiro-Ministro, que lhe pediu para continuar no cargo. Mas como era chefe de gabinete da doutora Marta Temido, eu acho que devia mesmo explicar aos portugueses, use este momento aqui na Assembleia da República, para explicar aos portugueses, de facto, o que é que aconteceu com as gêmeas. Recebeu ou não recebeu da Presidência da República um pedido para o tratamento das gêmeas brasileiras? Ou recebeu ou não recebeu do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, do seu colega Vítor Scária? Espero que não tenha também notas escondidas em livros e em caixas de vinho, como o seu colega chefe de gabinete fazia, mas recebeu ou não recebeu essa comunicação do chefe de gabinete? Para terminar, Sr. Deputado. Fez ou não fez o follow-up com o secretário de Estado de Lacerda Salles na altura, e houve ou não houve uma reunião com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa? Responda aos portugueses que nos estão a ver. Obrigada, Sr. Deputado. Preocupa o país. Não pode haver favorecimentos no SNS, doutora. E se há de facto estes favorecimentos no SNS, enquanto a senhora era chefe de gabinete, o que é que nos garante a nós que não haja estes mesmos favorecimentos quando a senhora é hoje presidente do Conselho de Administração do IPO? Obrigada, Sr. Deputado. O SNS não pode ser uma medraça de favorecimentos e de custos. Sr. Deputado, para terminar. Para todos os portugueses e igual para todos os que pagam impostos neste país, não para os estrangeiros. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Senhores deputados, temos que criar condições... Senhores deputados... Senhores deputados... Senhores deputados... Senhores deputados, por favor. Bem, eu antes de passar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo da Iniciativa Liberal, em nome da Comissão de Saúde e da Mesa, peço desculpa à entidade presente pelo estado da reunião e o decorrer do comportamento dos senhores deputados. De toda a reunião, não está nada a correr bem, estamos todos a portar muito mal perante uma entidade convidada para responder a uma audição. Se tivermos condições para continuar, passo a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente. Nestas audições, ou não só nestas audições, mas todas as vezes que temos aqui audições como presidentes dos Conselhos de Administração e também em todas as reuniões que o nosso grupo parlamentar tem tido com muitos Conselhos de Administração dos hospitais, felizmente nem todos têm o mesmo tipo de reação, mas a grande maioria, para os Conselhos de Administração dos hospitais, parece que está sempre tudo bem. Ou seja, há sempre mais atividade, há sempre crescimento de recursos humanos. Isto torna-se um bocadinho estranho, porque nós já sabíamos que havia a realidade do Partido Socialista relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, temos a realidade dos Conselhos de Administração, que é bastante parecida, curiosamente, com a realidade do Partido Socialista. Depois, essa realidade nem sempre é igual à realidade que nos contam os restantes administradores hospitalares. Depois, e mais importante, há a realidade dos profissionais de saúde que sentem no dia-a-dia todas as dificuldades, que depois apresentam escusas de responsabilidade por falta de segurança, e depois, mais importante também, há a realidade dos doentes que se deparam com listas de espera, faltas de médicos de família, urgências fechadas, agora com este nome da rotatividade. Portanto, isto é estranho. Portanto, o que eu gostava de perceber, realmente, eu acho que todos temos o papel de criar as melhores condições para que o Serviço Nacional de Saúde funcione. E não é sério pintarmos sempre quadros que parecem felizes. Eu desta audição consigo, apesar das escusas de responsabilidade, apesar de termos notícias que são de outubro de 2023, sobre a pediatria do IPO de Lisboa, que faltavam recursos humanos, principalmente, por exemplo, no turno da noite, em que a capacidade do serviço teve que ser reduzida porque não havia recursos humanos suficientes, que até, eventualmente, a notícia dizia que no caso de uma criança precisar de ser transferida para outro hospital ou de realizar
exames complementares noutra unidade de saúde de madrugada, havia apenas um profissional a assegurar esse turno. Portanto, eu não percebo como é que podemos ter uma audição em que têm mais recursos humanos, fazemos mais, está tudo bem, e não é isso que nós esperávamos de ouvir dos Conselhos de Administração, quando não é essa a realidade que o país nos mostra. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, aqui desta audição há uma coisa que nos importa também aqui deixar claro, e tem a ver com a autonomia dos Conselhos de Administração na contratação de recursos humanos. Eu percebo que a contratação de profissionais de saúde é algo que os Conselhos de Administração desejem, dotar os serviços de recursos humanos necessários, mas aquilo que assistimos aqui, a maior parte das vezes a resposta é o recurso à contratação adicional. E a questão que fica é esta: se esta é a melhor resposta para serviços tão exigentes e que, naturalmente, e com complexidades como esta, porque a contratação adicional, através destes programas, implica uma sobrecarga dos profissionais, e se isso é a melhor resposta em termos da dita segurança e qualidade que nós, naturalmente, nos preocupamos, porque é evidente que no IPO também terão dificuldades em contratar até, neste momento, eu acredito, a Sra. Presidente esclarecerá, até assistentes operacionais, porque valores salariais tão baixos, mas tão baixos, sujeitos a uma pressão psicológica, carga física, que lhes, naturalmente, a parte salarial não compensa todo esse esforço e toda essa pressão que é criada. Mesmo outros profissionais específicos, físicos, por exemplo, que precisamos também de contratar. Ou seja, que autonomia tem o Conselho de Administração, que Vossa Excelência dirige, em termos de poder contratar? Naturalmente que o mercado, em termos de trabalho, em algumas áreas profissionais estará muito reduzido, mas que permita, neste mercado competitivo, onde também os serviços públicos estão incluídos, e numa área metropolitana de Lisboa, onde escasseiam cada vez mais os recursos humanos devido às contingências que nós conhecemos, que medidas é que pode ter em termos de autonomia que lhe é dada para poder responder à necessidade de contratação e não recorrer unicamente a este modelo de contratação adicional, que nós naturalmente sabemos que isso significa sobrecarga para os profissionais e maior desgaste. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Parlamentar Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Isabel Pires. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente. Três notas breves. Em primeiro lugar, registamos que a forma como a Sra. Presidente do Conselho de Administração referiu aqui as várias escusas de responsabilidade, como sendo genéricas e, portanto, não haverá muito problema com isso, parece-nos que não será a melhor forma de olhar para o problema que está colocado em cima da mesa. A segunda nota tem a ver com o número de profissionais na farmácia. Deu-nos aqui a indicação de que de 2022 para 2023 terá aumentado de 14 para 18 este número. A informação que temos é que deveria existir pelo menos 30 farmacêuticos no serviço e, portanto, continuamos a perguntar se, de facto, não estamos aqui perante falta de profissionais, nomeadamente farmacêuticos, para este serviço, e dizer que a carreira de farmacêutico neste momento é atrativa é desrespeitar aquilo que está a acontecer com a carreira dos farmacêuticos, que tem uma tabela salarial de 1999, se não estou em erro. E, portanto, creio que devemos ter aqui alguma cautela com estas afirmações. A última questão tem a ver com alguma incoerência nas suas afirmações. Disse primeiro que o seu bastonário dos farmacêuticos foi fazer uma visita e considerou não haver riscos. Se considerou não haver riscos, porque é que fez um pedido ao Infarmed? Não faz sentido. E, portanto, gostaria que esclarecesse ou então que reformulasse a sua declaração aqui, porque ela não faz sentido. Ou bem que ele encontrou riscos, ou bem que não encontrou. Sobre o relatório do Infarmed, eu já agora pediria que, se fosse possível, que ele pudesse ser remetido à Comissão de Saúde. Parece-nos que será um documento importante para esta Comissão ler e nós faremos com certeza ao favor de o ler na sua totalidade. Mas apesar de nos ter dito que, como chegou ontem à noite, ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma leitura aprofundada, isso é perfeitamente natural, gostaria que, apesar de tudo, alguém há de já ter dado alguma ideia dela, e vou terminar, Sra. Presidente,
a este relatório, que não conformidades é que foram detectadas e que têm que resolver em 10 dias, que tipo de não conformidades é que nós estamos aqui a falar, porquê um prazo tão apertado para esta resolução, se elas são graves, se não são graves, alguma coisa genérica pelo menos nos poderá já dizer neste momento, porque Obrigada, Sra. Deputada. Houve problemas, houve riscos identificados pelo seu bastonário e o Infarmed confirmou aparentemente estes riscos, gostávamos de saber quais são. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a doutora Eva Falcão por um período de até 6 minutos. Esta segunda ronda, a resposta em bloco. Muito obrigada. Peço desculpa. Obrigada. Referindo-me aqui à questão da senhora deputada Isabel Pires. Eu não disse que a carreira dos farmacêuticos é atrativa. O que eu disse é que, sendo que eu acho que é uma carreira atrativa, e acho que nós temos, de facto, nós não podemos, ou não devemos, ou, na minha visão dos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde, se nós achamos que nos equiparamos ao setor privado, nunca vamos conseguir fortalecer o Serviço Nacional de Saúde. Nós, de facto, temos condições de trabalho diferentes, missões diferentes e o que temos que criar, de facto, é polos de atratividade e de especialização que não existem no setor privado, podendo existir mais dinheiro no setor privado. A carreira dos farmacêuticos, se não estou em erro, é de 2017, portanto eu não sei do que é que fala quando fala de 2009. A tabela remuneratória, aliás, deixe-me só dizer, o Sr. Deputado também João Dias falava na questão dos assistentes operacionais. O IPO este mês este mês de dezembro vai ter um acréscimo de 2 milhões de euros para pagar retroativos nos termos de uma circular conjunta entre a ACSS e a DGTF para compensar as avaliações de desempenho e os pontos de uma série de carreiras. Portanto, não sendo, ou não estando ainda, se calhar faz parte da natureza da política, não estando ainda nas condições essenciais, eu diria que a compensação pelos pontos e a avaliação e a progressão, que era muito reclamada, é um polo interessante de captação de recursos. E volto a dizer, estamos a falar de um hospital com 2.000 trabalhadores, 2 milhões de euros é bastante expressivo. E será com certeza expressivo também para esses trabalhadores que agora verão todo um percurso profissional compensado. E é nessa linha que eu acho que a aposta tem que ser feita, que é a compensação de percursos profissionais. Mas deixe-me só dizer, Sra. Deputada Isabel Pires, que o que foi atrativo foi o lugar de dirigente de serviços farmacêuticos. Portanto, este discurso, se calhar, do caos, como referia a Sra. Deputada Berta Nunes, para uns é de facto atrativo. Houve 4 candidaturas, como lhe digo, uma das quais até vinha de uma farmácia de um hospital privado e, portanto, deixou-nos também orgulhosos que, apesar das notícias nos jornais, apesar das escusas de responsabilidade, volto a dizer, não desvalorizamos, encaramos, ao contrário, como um repto para fazer melhor, ou o que é que poderá ser tido em consideração na nossa atuação do ponto de vista de quem está no dia-a-dia a trabalhar naquela área. Mas, apesar disso, tivemos 4 candidaturas, uma das quais de uma farmacêutica do setor privado e, portanto, achamos que o nosso hospital consegue ser cativante, o projeto que oferecemos consegue ser interessante e é por aí que também temos que trabalhar. Quanto à senhora, às notas dadas pela deputada Joana Cordeiro, pois, se calhar, não sei, ou seja, os hospitais vêm cá dizer que está tudo bem, a senhora deputada estava à espera de ouvir uma coisa diferente. Pois, o que é que eu lhe posso dizer? A vossa realidade é uma, a nossa realidade é outra. Não está tudo bem. O dia-a-dia no setor hospitalar e no setor público é um dia-a-dia difícil. E é um dia-a-dia que só se cumpre com sentido de missão. Porque também, aqui entre nós, não é pelas remunerações que temos ou pelas regalias que não temos, mas aceitámos essa missão. Aliás, como lhe digo, eu aceitei há 30 anos. E, portanto, há 30 anos que não acho que esteja tudo bem e quero sempre melhorar. Mas os cargos que aceito são nesse sentido. São para melhorar, para fazer mais. Agora, não posso vir aqui fazer-lhe o discurso do caos, porque no IPO de Lisboa, e volto a dizer, em que acho que há um sentimento de orgulho, de pertença dos profissionais, de fazer todos os dias de melhor, de ser empático para com o outro, ter 100 anos de história, é uma responsabilidade muito grande e não a deitamos fora, não a menorizamos, antes pelo contrário, acho que a valorizamos e acho que os nossos profissionais dão a camisola, às vezes em condições difíceis, às vezes em condições complicadas e todos gostaríamos que fossem mais perfeitas e melhores e todos os dias trabalhamos para isso. Sr. Deputado João Dias Coelho, quanto à pediatria, deixe-me dar também 2 notas quanto a isso.
O Serviço de Pediatria do IPO, que é uma referência nacional formal e também informalmente, teve uma mudança de direção em junho deste ano, portanto a diretora anterior aposentou-se, temos uma nova diretora, lançámos-lhe vários desafios, ela abraçou-os muito intensamente. Uma dos pedidos que lhe fizemos fosse vá lá fora, veja o que de melhor se faz, e a equipa que saiu do país escolheu Barcelona, escolheu Utrecht como centros oncológicos pediátricos de referência. Apresentaram-nos, ainda não está concluído, portanto, apresentaram-nos um plano de renovação das instalações, quer do internamento, quer do hospital de dia, e às vezes temos esta maldição de estrangeirados. Quando vamos lá fora dizemos que está tudo mal. E, de facto, também de uma forma algo surpreendente, a senhora enfermeira gestora e a senhora diretora de serviço, que tinham ido ao exterior, tinham planos para melhorar o serviço, também são subscritoras dessas declarações de responsabilidade. Uma das notas que nos davam era haver no caso do pessoal da enfermagem, as declarações de responsabilidade, de escusa de responsabilidade, perdão, começam pelo pessoal da enfermagem, era haver um déficit de profissionais de expertise profissionais. Sim, o IPO tem tido o privilégio de conseguir recrutar profissionais e, portanto, tínhamos, como foi referido em setembro de 2022, 581, se não estou em erro, deixem-me confirmar, portanto, em setembro de 2022, no pós-férias, tínhamos 590 enfermeiros, a setembro de 2023 temos 631 enfermeiros. Portanto, esta, de facto, também era uma carência muito grande que tínhamos, até para pôr a funcionar o bloco operatório, o hospital de dia, os cuidados intensivos, portanto, tínhamos várias áreas que necessitavam do aporte deste grupo profissional e conseguimos recrutá-los. No caso da pediatria, obviamente, isto depois também é um paradoxo, nós todos começámos por algum lado, alguns há 30 anos, no exercício das suas profissões, como novos, inexperientes e gente a formar. E, na verdade, agora todos achamos que quem chega de novo parece que já devia vir formado e completo, e não é. Vem com uma certa dose de inexperiência, e é a nossa obrigação, também enquanto serviço público, em formar estes profissionais e integrá-los. Portanto, sim, o mix de competências ou de idades na pediatria não é obrigada, Sr. Enfermeiro Diretor. Para terminar, Sra. Sim, senhor, não é... portanto, nós temos temos 6 enfermeiros com 1 ano de experiência, mas depois, nos 32 enfermeiros, todos a partir daqui, temos 4 com 2 a 4 anos, 7 com 5 a 10, 2 com 11 a 15, 4 com 16 a 20 e com mais de 20 anos, 9 enfermeiros. Última nota só. Desde novembro, graças a um planeamento dos dirigentes, e lá está, e apostamos muito na forma a empoderar os dirigentes intermédios para que possam tomar conta dos seus serviços e também resolver os problemas, mas a senhora diretora de Serviço de Pediatria escalou, portanto apresentou-nos uma escala em que há cobertura de médico, que verá no jornal que eu também conheço, a cobertura de médico pediatra especializado 24/24 horas. Portanto, é mais uma melhoria na segurança e na qualidade dos cuidados que o serviço não dispunha de pediatra. O fecho de camas, senhora deputada Joana Cordeiro, não se deveu a falta de recursos, deveu-se a uma análise da luta da ocupação do serviço de há anos, que não justificava ter 23 camas abertas e justificava apenas ter 16 camas, e é uma proposta do próprio serviço. Portanto, não é por falta de pessoal da enfermagem, é por não ocupação. Felizmente que o tratamento, o cancro oncológico pediátrico, a oncologia pediátrica é rara, o cancro, felizmente, é uma doença rara, e é cada vez mais ambulatorizado. E, portanto, a aposta não é no internamento, e o fecho de camas não se deve a isso, deve-se ao facto de haver uma mudança na forma de tratar ao longo dos anos, que agora foi analisada e agora houve uma intervenção nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Eva Falcão. Agradeço também ao Conselho de Administração do IPO de Lisboa. Damos por concluída... Faça favor. Queria só fazer-lhe uma interpelação, Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Eu, na minha última intervenção, fiz o pedido de o relatório do Infarmed poder ser enviado a esta Comissão. Gostava de, pelo menos, saber se é possível que esse relatório seja enviado à Comissão. Sr. Presidente, é para uma interpelação já agora, duas referências só.
é que este pedido do relatório do Infarmed eu também o fiz na intervenção, portanto é uma situação que eu julgo que, se o Conselho de Administração o permitir, e acho que sim, não é? Porque é público com certeza, não é? Se não temos que requerer para a cada daqui a pouco o acesso a ele. E também confirmar os dados que foram aqui referenciados, portanto estão certos. Muito obrigado. Sobre os dados de número de enfermeiros. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, valida. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Damos por concluída esta audição. 30 segundos. Vai enviar. Desculpe. Vai ser enviado. Muito obrigado. 30 segundos de intervalo, porque temos uma segunda audição de imediato.